Bom dia. O que vocês vão ver, na verdade, é uma defesa de uma dissertação de mestrado na FGV. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, sou gerente de Cash Management, lido muito com pagamentos e consultoria, grandes empresas corporate do Rio de Janeiro. E eu defendi essa dissertação no finalzinho do ano passado para doutores em economia. Minha formação é economia, é uma dissertação em economia e finanças. E a minha pesquisa, né, quando eu comecei lá um ano e meio atrás a buscar entender o que é o blockchain, é porque eu, trabalhando numa instituição financeira, eu vi o blockchain como uma ameaça bastante real aos bancos, de uma forma geral, uma vez que o blockchain vem para tirar todas as empresas que estão trabalhando para... O banco, por exemplo, ele nasceu da necessidade das pessoas emprestarem e guardarem seu dinheiro. Então, o banco, como intermediador, o blockchain vem com uma ameaça muito forte para substituí-lo. Então, a ideia era entender como a tecnologia blockchain impactará os bancos no Brasil, né? Sobretudo na diminuição dos custos nas transferências internacionais. E aí, né, para você defender, você precisa ter uma justificativa. E essas foram as principais justificativas que eu vi naquele momento para defender e para mostrar que o blockchain realmente é uma ameaça real para os bancos, né? Então, como eu já havia falado, né, uma das funções mais importantes é o surgimento dos bancos, o paradigma de consenso sobre a demanda no blockchain, onde não mais uma entidade centralizadora confiável é necessária. Então, o banco ele nasce da necessidade de ter uma entidade que dê confiança. E o blockchain não precisa disso, não precisa de um intermediador, não precisa de uma empresa que traga confiança para o sistema. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, quando comecei a pesquisar sobre isso, eu que não sou da área de TI, é que você não precisa mais ter um intermediador que dá confiança, e uma pessoa pode negociar com outra sem que nenhuma delas precise confiar na outra, né? Então, é bastante disruptivo, principalmente nisso. E quando a gente estuda os papers, né, e o Hayek é um que bastante prevê, né, quase como uma bola de cristal, o que viria muitas décadas depois. O Hayek, por exemplo, ele escreve um paper, sabe, sobre a desmonetização do dinheiro, em que ele defende que várias empresas, várias pessoas poderiam lançar suas moedas e essas moedas concorreriam com elas mesmas, né? O palestrante anterior aqui falou muito disso, né? Se você não tem uma moeda que ela é perfeita, em que não tem confiança, ela sai do mercado. Então, as moedas passam a concorrer com elas mesmas. Quando você tem um real, que é uma moeda de curso forçado, você tem que confiar nela, você tem que confiar na moeda, e com várias moedas, as moedas que vencerão, as moedas que ficarão, são as moedas que trazem mais confiança nos seus protocolos e na sua iniciativa. E aí, uma coisa que é importante, e que esses economistas estudaram muito, a ideia de redução de custo de transação, que nasceu muito com Williamson e com Coase, que ele começa a pesquisar falando que as empresas elas nascem da necessidade de você reduzir custo de transação. Você vai fazer negócio com outras pessoas e você precisa ter uma empresa que traga confiança, ou você vai comprar um pão, alguém vai lá, vende o pão, alguém lá vende o milho, e você vai até aquela empresa para comprar. E uma outra questão que foi muito importante, né, e que vai permear o trabalho, é que a velocidade nas transações financeiras internacionais, né, hoje, com a rede SWIFT, demora de 3 a 7 dias. Né, por um processo bastante complicado de mensageria, com uma tecnologia que foi bastante disruptiva lá no início da década de 70, mas que se manteve a mesma, praticamente, durante todas essas décadas. E você hoje transferir recurso internacional para outro país,
você demora bastante tempo para receber isso, você depende dos bancos só nos dias de semana, e com a tecnologia blockchain, hoje já tem soluções viáveis para isso. A gente vai ver alguma coisa aqui a partir de agora. Como eu estava defendendo, né, para uma banca de doutores em economia, eu precisei explicar um pouco o que era o white paper de Satoshi Nakamoto, né, explicar o que é blockchain e as iniciativas anteriores e o que o blockchain traz de diferente realmente. Hoje, assim, eu acredito que não precisa gastar tanto tempo para explicar o white paper de Satoshi Nakamoto, nem o que é blockchain, mas eu queria, pelo menos, ressaltar que o white paper de Satoshi Nakamoto, né, embora tenha sido um paper disruptivo, né, no final de 2008, ele não trouxe efetivamente nada novo, né, como o primeiro palestrante aqui falou, mas ele combinou coisas que já existiam, né? Então, a criptografia já existia desde a época do Exército, mas ele conseguiu combinar de uma forma que é muito interessante. Então, eu acho que esses eventos aqui são interessantes porque você consegue ver várias abordagens e, de repente, você pinça uma coisa de cada uma e cria uma coisa nova, né? A ideia de inovação vem muito dessa combinatividade, né, da criatividade. E, no início, né, os principais problemas que foram elencados foi a ideia da escalabilidade, né? Quando nasceu o Bitcoin, você conseguia transacionar, mas você não conseguia ter a escalabilidade que uma moeda precisa. O último aqui falou de 10 milhões de operações por segundo, então você já chega a isso já sendo superado totalmente. Mas, no início, houve algumas iniciativas como o Lightning Network, o SegWit, o FlexCap, foram as iniciativas iniciais para fazer com que as transações fossem feitas fora do blockchain e depois você lançava a resultante daquela negociação no blockchain para você ganhar velocidade. E uma coisa que foi muito interessante foi entender que o blockchain ele resolve o problema dos generais bizantinos. Isso é um problema que já tem desde a década de 80 e que a ideia é bem intuitiva. Você tem uma guerra, e você tem um vale, e você tem dois exércitos amigos, um em cada ponta da montanha. E você tem um vale com um exército muito poderoso no centro. E como é que você vence essa guerra? Você só vence essa guerra se você conseguir se comunicar com o seu exército amigo do outro lado. Então, você tem um vale, um exército A e o exército B, que são amigos e que precisam vencer o exército C, que é muito poderoso. O exército A e B só vencem se os dois atuarem em conjunto. Só que você tem que se comunicar com o B, e vocês só vencem se for ao mesmo tempo. Então, o que o problema dos generais bizantinos afirma? Olha, a gente vai mandar uma mensagem, esse mensageiro vai ter que passar pelo vale, que é muito perigoso, que tem um inimigo, e vai ter que chegar até o outro lado e mandar a mensagem de que a gente vai atacar no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Aí o mensageiro vai do outro lado e fala. E digamos que ele consiga falar. Aí o exército B pega a mensagem e devolve pelo mensageiro falando, olha, para mim está combinado. E aí ele volta para o ar e fala, ó, está certo. Só que olha o que acontece. Quando o exército A manda a mensagem, ele só vai saber se a mensagem chegou quando esse mensageiro voltar dessa caminhada. E aí, quando ele volta, o B, que mandou a mensagem, não vai saber se a mensagem chegou e se ele sabe que vai combinar. E aí você pode fazer infinitas vezes isso, que eles nunca vão saber se eles vão atacar ao mesmo tempo. E o blockchain, com a ideia de consenso, resolve esse problema que estava desde a década de 80, que foi formulada e não tinha uma solução. E com as transferências internacionais, isso também acontece. Havia muito problema, e ainda está, né, isso aconteceu há algum tempo, né, das fraudes em corretoras, e hoje, quando se pensa, por exemplo, no Banco do Brasil em fazer transferências internacionais, a questão da segurança é muito importante, porque as instituições financeiras trabalham muito com crédito, com creditar, com acreditar, com confiança. Então,
hoje, né, se os bancos ainda estão um pouco reticentes e ainda estão muito lentos em relação a toda essa transformação que a gente está vendo aqui, é por conta dessa insegurança, né? Mas hoje vários protocolos e vários níveis de segurança estão sendo criados para que isso seja resolvido. Uma terceira coisa, o primeiro palestrante também falou, né, de um killer app, né, um aplicativo aí que seja realmente friendly user, que você consiga usar com muita facilidade. Isso também a gente vê como ainda um problema, ainda sem solução, mas que hoje tem melhorado bastante, né, já tem wallets e uma série de outros aplicativos que hoje fazem uma diferença, mas que ainda não é aquele aplicativo matador que todos esperam. Na regulação, a gente vê hoje o Banco Central, né, ainda proibindo, né, a comercialização de criptomoedas como ativo, né, ele que é o mandatório das questões da política monetária. Tem a CVM, que já reconhece os ICOs como ativos, como lançamentos, então tem que ser equiparado a IPOs. E a Receita Federal, que não quer saber de nada disso, quer saber que ela precisa arrecadar. Então, se você fez uma transação e se você obteve lucro, esse lucro você precisa pagar imposto sobre ele. O meu trabalho se baseou praticamente na volatilidade, porque eu vejo que todos esses problemas estão muito próximos de serem resolvidos e não são tão importantes. Mas a volatilidade para as transferências internacionais, sim, né, é muito importante e entender essa volatilidade é muito importante para poder resolver o problema. E aqui a gente vê a evolução, né, da valorização do Bitcoin, do Ethereum e do XRP, né? E eu escolhi essas moedas porque as que tiveram maior valorização, maior market cap, né, nos últimos anos, para entender que essas podem ser as moedas que, em tese, seriam utilizadas pelos bancos para transferências internacionais. E aí, o que eu fiz na pesquisa? Eu peguei os principais países que comercializavam criptomoedas, principalmente o Bitcoin, depois outras moedas, e comecei a olhar o volume de negociação delas. E aí, a gente vê praticamente quase todas os países, né, com negociação muito baixa, e a China com um volume absurdamente grande até o final de 2017, quando o governo chinês, vendo todo esse poder de negociação, proíbe que se utilize moeda chinesa para comercializar o Bitcoin. E aí você vê derrubando o volume de negociações na China em moeda chinesa, e aí eu tive que fazer um outro recorte, tirando a informação da China, para que eu pudesse ver as transações de outros países. Agora fica mais claro, a gente vê o dólar, né, aí com uma movimentação bastante significativa, seguidas pelas moedas do euro, o ien, né, a moeda alemã, e aí você vê o Brasil ainda bastante incipiente em movimentações financeiras no mundo, né, com o real, mas que tem alguma movimentação. E aí, qual foi a metodologia para eu entender que essa volatilidade poderia estar se reduzindo? Eu mudei um modelo econométrico utilizado, GART, é um modelo utilizado muito no sistema financeiro para estudar a volatilidade, geralmente de ativos financeiros ou moedas, né? E aí o trabalho que eu fiz, estimativa de redução da volatilidade das 3 criptomoedas mais utilizadas atualmente, né, o Bitcoin, o Ether e o XRP, e é feita uma comparação de custos utilizando transferências internacionais via SWIFT versus utilizando o sistema da Xrep, da Ripple e da IBM. Então, eu peguei as 3 principais criptomoedas, peguei os países que mais negociam essas 3 principais criptomoedas e eu fiz um modelo econométrico para entender se a volatilidade está reduzindo ou não. E uma vez que a volatilidade está reduzindo, eu posso usar nos bancos de uma forma satisfatória. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a volatilidade do Bitcoin e peguei índices macroeconômicos da China,
Para eu fazer um modelo econométrico em que eu conseguisse prever a volatilidade, eu precisava entender que essa volatilidade ela começa a sofrer impactos de fatores macroeconômicos, de índices macroeconômicos daqueles países. Então, o que a gente está vendo aqui é um gráfico em que ele tem o Bitcoin e tem a moeda chinesa em relação ao câmbio americano, o título da China de 10 anos e o mercado de ações, né, o Ibovespa de Xangai. E aí o que vocês veem, né, o Bitcoin no início, lá 2010, 2011, com volatilidade muito grande, né, de 0,4, mas que ela vem se reduzindo com o passar dos anos. Aí você vê, por exemplo, o Xangai, né, o título de o Ibovespa da China, com uma volatilidade também significativa, mas nenhuma delas é tão alta quanto o do Bitcoin. Mas o que a gente vê no final dos anos é que ela vem diminuindo. O mesmo acontece com a volatilidade dos Estados Unidos, né, dos índices macroeconômicos dos Estados Unidos. Então, eu peguei S&P 500, peguei o título americano de 10 anos e comparei também com o Bitcoin. O mesmo com o euro. Então, eu peguei o câmbio do euro, o mercado de ações do euro, peguei o euro e peguei o Bitcoin e comparei. Então, todos você vê um padrão de volatilidade dos ativos e a volatilidade do Bitcoin. Por fim, eu peguei, foi uma coisa mais nova, eu peguei também o Ibovespa, no Brasil, o câmbio, né, real dólar, e o Bitcoin, e a gente também consegue comparar a volatilidade. Isso aqui, na época, né, por que escolher essas moedas, né, a gente vê, na época que eu fiz, o valor de mercado dessas criptomoedas, a gente vê as três principais lá, com os valores maiores e com o percentual que elas juntas ocupavam, isso aí não mudou muita coisa, em torno de 60% de tudo que se movimenta de criptomoedas, de mais de 2.000 criptomoedas, estão dentro dessas três iniciativas. E aí a gente vê também o iOS, né, que é da IBM, que é outro caso que eu usei. Quando eu comecei a pesquisar há 2 anos, praticamente não existia, e hoje, quando eu fiz, já estava na 6ª colocação. E aí aqui vem alguns números um pouco mais complexos, mas é só para entender a metodologia que eu fiz. Eu calculei os log returns, porque quando você trabalha com preço, né, com fixação de preço, ele tende à não normalidade. Então, eu precisei fazer o log do preço no dia, menos o preço anterior, para que eu tivesse uma situação estável para rodar um modelo econométrico. E aí, a equação de Gerst que eu utilizei, né, e aí tem os parâmetros, né, da variância condicional, da variância média ponderada. Então, a variância média, né, se eu conseguisse calcular e conseguisse achar um modelo econométrico que fosse significativo, eu conseguiria prever se uma moeda ia valorizar ou não. E aí, se eu tivesse conseguido isso, eu não estaria aqui. Né? Então, era uma esperança que eu sabia no meu íntimo vã, mas que valia a pena tentar. Mas a outra expectativa era conseguir prever a volatilidade da criptomoeda. Isso daí eu consegui prever. Então, a equação média é a de cima, é o que poderia me fazer ficar muito, muito rico. E a equação da variância condicional é a de baixo, que conseguiu me fazer entender como que a volatilidade iria se comportar. Só para entender, né, tem, por exemplo, quando eu pego o beta do LN do CNY, eu estou pegando o logaritmo da moeda chinesa para poder colocar no modelo. Eu estou pegando o euro e colocando no modelo. Eu estou pegando a moeda japonesa, colocando no modelo. Eu estou pegando o ouro. Eu li alguns papers que perguntavam se o Bitcoin seria um novo ouro, né? Um novo padrão internacional de valor. Então, eu coloquei também no modelo ouro e coloquei os índices macroeconômicos desses 3 países. E aí, esse é o resultado da regressão, né? Então, tem uma coluna chamada equação da média, em que esses 3 asteriscos, ele vê
a eficiência do modelo, se esse modelo ele explica bem aos níveis de 1%, 5% e 10%. Então, quando vocês veem nessa coluna um número em que ele está com 3 estrelinhas, ele me fala que ele é eficiente e ele tem uma chance de erro de apenas 1% de estimar bem o modelo. E aí vocês veem na equação da média que, infelizmente, praticamente nenhum número tem estrelinha, né? Se a coluna se as estrelinhas que estão na terceira coluna tivessem na coluna da equação da média, eu conseguiria prever quanto valorizaria uma moeda ou não, né? Possivelmente, alguém já teria descoberto isso antes de mim, então também não seria uma novidade. Mas, para a equação da variância com essas moedas, né, eu vi alguns papers que tentam fazer com Bitcoin, eu consegui fazer com Bitcoin e com as outras moedas, e você vê que todas as moedas, a equação da variância, eu consigo estimar bem com o ouro, com a valorização da Bolsa de Xangai, com a Bolsa dos Estados Unidos, do Japão. Então, se eu colocar todos esses modelos com esses índices macroeconômicos, eu tenho um modelo que me faz prever se vai aumentar ou vai diminuir a volatilidade, tanto do Bitcoin, do Ethereum e do XRP. O resultado em gráfico desse modelo econométrico, ele mostra uma redução realmente da variância condicional para todas as criptomoedas. E aí você vê o Bitcoin, o Ethereum e o XRP com uma volatilidade muito alta no início e todas elas se reduzindo com o passar dos anos. E você vê, e aí eu peguei o índice VIX, que é um índice de volatilidade muito utilizado no mercado financeiro no mundo, que mede a volatilidade no mundo, e você vê que ela tem uma volatilidade estável. Tem um pico aí no final de 2017, mas, normalmente, ela não tem uma tendência nem de alta nem de baixa. E você vê, nas criptomoedas, nas 3 principais, que essa variância ela vem se reduzindo. E aí, com essa regressão, eu consigo fazer uma linha de tendência, eu consigo dizer para onde vai. E aí você vê, no meu modelo, que foi no final de 2018, essa tendência indo para o final de 2019, 2020, para um nível de volatilidade muito semelhante a outros ativos financeiros. E isso é muito relevante, porque eu acredito que, para o final desse ano, para o ano que vem, e aí Libra acaba confirmando um pouco isso, você vai ter uma explosão de possibilidade de fazer transferências internacionais com moedas que têm uma volatilidade muito baixa, né? Até como stablecoins, como outro colega aqui falou. E aí, mais um estudo só para ver que as moedas elas têm um comportamento de uma curva gaussiana, com uma curva normal. Não é plenamente normal, você tem picos lá, porque tem muitos anos em que você não tem variação, mas ela tem um comportamento normal. E a explicação para essa volatilidade estar se reduzindo é porque você vê na parte azul a quantidade de endereços ativos com o passar dos anos. Então, se você tem poucas pessoas, poucos endereços ativos com criptomoeda, qualquer notícia faz uma valorização muito grande. Então, quando a China lá proibiu, houve uma desvalorização muito grande. Quando você tem mais endereços ativos em mais países, uma notícia ruim, sei lá, nos Estados Unidos, pode ser compensada com uma notícia boa na China. Então, as notícias entre os países acabam se anulando e essa volatilidade tende a reduzir. Então, você vê essa diferença em endereços ativos com o Bitcoin, né, com o Ether, né? Então você vê aí a partir de 2017 uma quantidade de endereços ativos maior, e com o XRP também a mesma coisa, embora tenha subido e depois reduzido, mas vem se mantendo. E aí a minha pesquisa foi pegar o volume de transferências internacionais do Banco do Brasil, e você vê aí a ordem por valor, o Banco do Brasil é o 6º em valor, e em quantidade é o 2º em transações. E hoje, do jeito que é feito, você tem aí 9% de taxa de erro
4% de taxa de falha, então, taxa de erro eu consigo corrigir e a transferência é feita. Quando é falha, eu tenho que devolver essa transferência usando o SWIFT. E 5% são pagamentos que têm que ser reconciliados e 82% são os sem erros e falhas. E aí, eu pegando aquele modelo e colocando hoje nas planilhas, né, oferecidas pelas as duas principais empresas que têm mais avançado, eu consigo ver que, pela IBM, né, fazendo um investimento com o volume do Banco do Brasil que a gente viu, eu tenho aí um retorno sobre o investimento, né, com as menores das possibilidades, de 43% de retorno e um payback, ou seja, esse retorno aí volta do investimento em 36 meses, em 3 anos. Se eu tenho uma média possibilidade, aí já vai para 293% em 16 meses, e na alta vai de 590%. Né? Então, na solução da IBM hoje, que eles estão vendendo, eu tenho essa possibilidade. Né? E, comparando a Ripple com o SWIFT, aquele mesmo volume do Banco do Brasil, hoje, se eu fosse utilizar com o volume usando a Ripple, que hoje eu gasto em transferência em torno de $148, eu diminuiria aí usando o Ripple para 81. Eu teria uma economia, em tese, aí de 45%. Então, a gente observa uma redução do custo de transação com a utilização do blockchain, aquilo que aqueles economistas lá no século passado começaram a prever nos seus papers. Né? Os problemas enfrentados na tecnologia blockchain estão sendo superados, e a volatilidade, eu acho que é o principal, e aí tanto com stablecoins, né, quanto com Libra, quanto outras moedas, e como próprias moedas, Bitcoin e tal, têm reduzido a volatilidade, e utilizando blockchain para transferências internacionais, há sensível redução de custos. A gente viu aí, tanto usando o IBM quanto usando o Ripple, a gente consegue ter uma redução de custo. E aí, aqueles números que a gente viu, né, IBM tem um retorno, aí, no pior dos casos, de 43%, se eu for investir, e com o sistema da Ripple, eu consigo uma redução aí de 45%. E é isso. Obrigado.